Fala aí pessoal, ligado aqui no Storyverse, eu sou o Gustavo, gente. Hoje estou trazendo um vídeo novo, vai ser o primeiro vídeo de análise do canal em 2026, né? E vai ser sobre esse filme aqui em específico. Aqui, na verdade, né? Então, gente, vou puxar a vinheta e a gente começa logo logo, beleza? Bora aí. Então, gente, hoje vamos falar do memorável filme Batman Eternamente, né? Batman Forever de 1995, né? O filme que veio pós a era Tim Burton, né? Já vou falar uma menção clara aqui, né? Que muita gente às vezes pode não saber, mas esses filmes se passam no mesmo universo dos filmes do Tim Burton, né? Ou seja, ele é uma sequência direta de Batman de 89 e Batman Retorno, né? Só que daí aqui foi mudada a direção do filme, né? Esse filme daí, em vez de ser dirigido por Tim Burton, né? O Tim Burton ficou mais na produção do filme, mas de fato daí quem foi o diretor desse filme foi o diretor Joel Schumacher, né? Ele faleceu ele nasceu em 22 de julho de 2020, né? Ele foi um grande diretor, ele dirigiu várias coisas, né? Mas ele foi o escolhido para substituir o Tim Burton na direção dos filmes do Batman, né? E isso aconteceu por um fator muito importante, e eu vou falar bem aqui, bem rápido, mas de uma forma que vocês entendam o porquê que ocorreu essa mudança de paradigmas dos filmes do Batman, né? Os filmes do Tim Burton tinham uma estética muito sombria. Isso combinava demais com o Batman. Mas aconteceu uma coisa entre Batman 89 e Batman Retorno. O filme Batman Retorno ficou muito, muito pesado. E ele não vendeu bem nos brinquedos, já que o intuito principal era vender os bonecos do Batman para as crianças, né? Só que o filme anterior tinha ficado tão pesado que eles optaram por mudar a estética, porque teve uma grande pressão por causa das grandes companhias, tipo McDonald's, que não conseguiram vender muito bem os bonecos desse filme porque os pais reclamaram que ficou muito perturbador. E vamos ser sinceros, quando você tem uma cena... eu vou colocar a imagem aqui. Quando você tem uma cena dessas aqui do pinguim no filme, você dá pra entender o porquê que muita gente ficou um pouco revoltada com esse estilo de filme, né? Isso fez a Warner querer um outro caminho. Nesse caso, um caminho que lembrava um pouco a estética de 1966 com a série do Batman do Adam West, mas ao mesmo tempo tentar manter um pouco a coerência. George Schumacher foi escolhido e ele queria continuar exatamente o estilo do Tim Burton, mas a Warner não deixou ele seguir muito por esse caminho. Por isso que meio que o filme é uma amálgama de coisas sérias e um pouco de coisas mais piadinhas. Que esse é o único filme que funciona, porque depois o próximo, Batman e Robin, isso aí foi pra galhofa total. Mas a gente vai manter o foco aqui, principalmente no Batman Forever, né? Batman Eternamente. A questão principal com essa mudança grande, também tivemos a saída do Michael Keaton como Batman, né? Ele decidiu sair do papel porque o Batman dele estava atrelado muito ao Tim Burton. E ele é um ator que respeita muito a visão do diretor que estava fazendo com ele. Ou seja, ele respeitava o diretor do Tim... Ele respeitava a narrativa que estava sendo construída pelo Tim Burton. Então ele queria continuar o Batman do Tim Burton. Mas já que a empresa decidiu escolher outro ator para isso, escolher outro diretor para isso, o Michael Keaton decidiu sair do projeto. Com isso, a Warner teve que correr para trocar o seu Batman, né? O cara que ia vender tudo. Por isso, daí, eles optaram também com essa mudança gigante, eles optaram pela troca pelo Val Kilmer, né, que assumiu o Batman naquele ano, e principalmente ele assumiu o papel por ser desafiante, e ele assumiu sem ler o roteiro, ele já nem tinha o roteiro, ele só aceitou e foi ser o Batman, né. O Val Kilmer infelizmente faleceu no ano passado, né, em 1º de abril, não é brincadeira, 1º de abril de 2025, infelizmente perdemos o Val Kilmer, né, tanto que esse vídeo era pra ter saído no ano passado, mas eu não consegui gravar e não tinha roteiro, então eu pensei nele agora e por isso que agora tá saindo. Isso aqui é um tributo ao Val Kilmer, né? O Val Kilmer foi escolhido para substituir o Michael Keaton como Batman, né? E ele fez um ótimo Batman, eu gosto muito do Batman dele, mas esse filme tem certos problemas que eu vou falar um pouquinho, né? Com a troca do Val Kilmer, né? Muita gente também falou uma coisa que é muito verdade, porque já foi dito nos trabalhos do Val Kilmer, em muitos, que o Val Kilmer era uma pessoa meio difícil de se lidar. O próprio George Schumacher
Schumacher falou que foi muito difícil trabalhar com Michael Keaton, mas a gente sabe que grandes atores às vezes são os mais difíceis de trabalhar. Michael Keaton era um desses atores. Michael Keaton, Val Kilmer, desculpa, eu confundi os nomes. Val Kilmer era um desses atores. Ele era difícil de lidar. Muita gente falava que ele era uma das pessoas mais complexas porque ele se entregava demais ao personagem e isso causava aquele estranhamento de ele ser arrogante, né? O filme, ele tentou se basear bastante em tentar manter a essência dos filmes do Tim Burton, mas também ser algo diferente. Tanto que uma das diferenças grandes que você nota no filme é a Gotham, porque essa é a Gotham do Tim Burton. E essa é a Gotham do Joel Schumacher. Cheia de neon, então você consegue ver bem a diferença de uma pra outra, né? Porque era pra vender boneco, então tinha que ter uma estética mais bonitinha, né? Pra chamar a atenção das crianças e dos pais não reclamarem como aconteceu no filme anterior, né? Com isso, a gente tem vários pontos também que foram se alterados ali, né? Como a gente também teve a introdução do Robin nesse universo, né? Que nesse aqui foi interpretado pelo ator Chris O'Donnell, né? Ele foi um Robin que também já era um Robin Dick Grayson já um pouco mais velho nesse caso, né? Ele não era uma criança, ele basicamente era um jovem adulto já, né? Então, tipo, já tem muitas mudanças nesse filme, principalmente a grande mudança de que quem matou os pais eu vou ter que colocar uma censura. Quem levou de F os pais do Dick Grayson foi o Duas Caras, não o Tony Zuko, né? Então teve uma mudança bem grande ali. E vamos falar agora da grande mudança que teve, né? Porque, como eu falei, esses filmes são uma continuidade geral dos filmes do Tim Burton. Então a gente tem atores conhecidos aqui de novo reprisando seus papéis nesse filme, né? A gente tem o Alfred, que foi interpretado pelo ator Michel Gould, né? Ele já é falecido também, né? E o comissário James Gordon, que foi interpretado pelo ator Pat Hagin, que são os atores que meio que fizeram a unificação entre os antigos com os novos, porque foram os únicos que se mantiveram, né? Porque de resto todo mundo era um elenco novo. Então, essa é a maior prova de que esses filmes, os filmes do Tim Burton e os filmes do Joel Schumacher, se passam no mesmo universo. E são basicamente o mesmo Batman, só que em tempos diferentes. Essa ligação desses dois atores é a prova disso, já que são os mesmos dos dois filmes anteriores. Então, eles mantiveram isso, né? E a gente teve aí a maior mudança de todas. Como eu falei, o Duas Caras foi o responsável pela morte dos pais do Robin. Pelos pais do Robin terem ido de F nisso. Eu tenho que censurar toda vez que eu falar essa palavra. Oh, maravilha. Foram de F nesse universo. Foi por causa do Duas Caras. Mas a gente teve uma grande mudança também. Porque o ator que fez o Duas Caras em Batman de 89, quem fez o Harvey Dent, foi o ator Billy Dee Williams, né? Foi ele que fez o Harvey Dent no primeiro filme. Era pra ele voltar como o Duas Caras, mas como os produtores queriam seguir para algo diferente, né, o Joel Schumacher optou por trocar o ator também. E é bem estranho, porque a gente sabe de uma coisa, o Billy Dee Williams, ele é um ator afro-americano, ou seja, ele tem a pele escura, e daí do nada, em Batman Eternamente, o ator que foi escalado para substituir ele foi o Tommy Lee Jones, né? Que é esse aqui. Então, basicamente, vocês estão vendo a diferença grande de um pro outro. Então, foi mudado isso. O Harvey Dent barra Duas Caras começou a ser o Tommy Lee Jones, né? Então, com isso, foi uma grande mudança. Quando o filme era pra ter focado tanto no Duas Caras como vilão principal, mas eles decidiram incluir outro vilão nessa história também. E por isso que veio o Charada nesse ali, né? O Charada nesse filme foi interpretado pelo Jim Carrey, né? Que muita gente fala que ele é o Charada que parece o Coringa, né? Porque ele tá muito doidão nesse filme. Quase, não muito... Ele é meio que o Charada, uma mistura de Coringa, porque ele tá muito louco. Isso vem por causa dos fatos de que, nessa época, o Jim Carrey tava muito conhecido por causa de Ace Ventura, o Máscara, então ele tava fazendo muito sucesso com isso. E tem uma coisa dos bastidores, além daquilo que eu falei do Val Kilmer ser uma pessoa difícil dos bastidores, né? Teve uma coisa nos bastidores que falaram que a empresa, o Joel Schumacher, ele estava escrevendo um roteiro para ser interpretado pelo
Pelo Robbie Williams. O papel estava sendo pensado para ser interpretado pelo Robbie Williams, que era um ator que é um pouco shakespeariano, ou seja, ele tem mais peso dramático, assim, mas como eles queriam algo mais esteticamente, levemente puxado pra piada, acabou sendo que a Warner usou o nome do Robbie Williams também para chamar a atenção do Jim Carrey para ele fazer esse papel. E eu tenho total certeza que essa foi mesmo a estratégia, porque eles demoraram demais para fazer os acordos com o Robbie Williams, e isso prova que eles estavam usando o nome do Robbie Williams para chamar a atenção do Jim Carrey para esse papel. E com isso, né, fez o Robbie Williams já não tinha muito respeito pela empresa na época. E isso acabou consolidando que ele já não queria muito trabalhar com eles por causa disso, né? Então o Robbie Williams saiu, não quis fazer parte do elenco do filme, né, de nenhuma forma, e daí chamaram o Jim Carrey para substituir e ser o Charada, né? Daí, então, meio que o roteiro também foi meio que reestruturado para encaixar com o estilo do Jim Carrey no personagem, né? E isso é uma curiosidade bem interessante. Outra curiosidade bem interessante é que por motivo nenhum, que até hoje ninguém sabe direito o que acontece, o Tommy Lee Jones fala que odeia o Jim Carrey. Isso é uma curiosidade muito interessante porque ninguém sabe o motivo. O Jim Carrey já falou em várias entrevistas que ele chegou do nada num restaurante onde o Tommy Lee Jones estava jantando, né, durante as épocas das gravações dos filmes. Ele foi só dar um oi pro Tommy Lee Jones, o Tommy Lee Jones virou pra ele e falou: eu não gosto de você. Então, tipo, é uma coisa que ninguém sabe até hoje o porquê disso, mas é uma curiosidade dos bastidores do filme, né? A gente também tem nesse filme uma menção honrosa também, que tem uma participação nesse filme de uma atriz que estava transitando entre os filmes para pessoas mais novas para filmes mais velhos, que também foi a introdução aleatoriamente da personagem Sugar, interpretada pela Drew Barrymore nesse filme. Ela é meio que uma das mulheres capangas que ficam do Duas Caras, porque nesse filme ele tem umas coisas de dividir tudo entre Harvey Dent e Duas Caras. Então ele tem um esconderijo que literalmente tem uma divisória no meio, e daí tem uma mulher que fica de um lado e uma mulher que fica do outro. A Sugar fica do lado azul, lado branco, e a outra mulher, que eu não lembro o nome, fica do lado escuro, que é o lado do Duas Caras, né? Então, tipo, é umas coisas bem interessantes que acontecem, né? Como eu falei, esse filme ele tem umas bases, como ele queria se manter um pouco com os estilos do Tim Burton, o Joel Schumacher ele tentou de verdade manter o estilo do Tim Burton, tanto que esse filme tem vários momentos que pegam pela psique do Batman, tem cenas, por exemplo, eu acho que eu consigo colocar algumas cenas aqui, tem a cena dele correndo na chuva quando criança, ele contando como é que foi isso, quando ele pegou um diário e correu pela chuva, e pra ter essa pegada mental, né, essa parte estrutural da mente do personagem, a gente tem a personagem da doutora Chase Meridian, que foi introduzida nesse filme, que foi interpretada pela Nicole Kidman. E basicamente ela é meio que um leve estereótipo também dos anos 90, né, que a mulher tinha que ser sedutora, era um pouco sedutora demais, mas ao mesmo tempo era uma doutora muito competente, né? Então tem esses pontos da personagem. A Nicole Kidman fez um ótimo trabalho nesse papel, eu gosto muito do papel dela. Eu lembro de assistir muito esse filme quando eu era criança, então eu tenho um apego a ele por causa da infância, mas eu sei considerar que ele não é o melhor filme do Batman, mas pelo que veio em seguida, esse aqui ainda tá muito no lucro. Como eu falei, tem vários pontos que o Joel Schumacher tentou manter dos filmes do Tim Burton. A parte narrativa mental, os traumas do Bruce, ele tentou fazer de tudo para manter isso. Mas como o estúdio queria algo mais leve para conseguir vender para as crianças, eles tiveram que optar por mudar. Por isso que Gotham mudou de estética, os vilões mudaram de estética, os vilões ficaram muito cartunescos em alguns pontos. O Charada não é meio que o Charada intelectual que a gente conhece, mas ele ainda é intelectual, mas ele é meio doidão, então tipo, eles elevaram um pouco aos extremos, os estereótipos de cada vilão ali, né? Isso é uma mudança de paradigmas que deu. Tem toda também o trama do Robin ali no meio, mas às vezes fica meio de escanteio, até porque o Robin querendo vingança pelo que aconteceu com os pais dele, e daí ele quer ajudar o Bruce quando ele descobre que o Batman... Tem um momento que ele descobre a Batcaverna, ele rouba o Batmóvel e sai, e daí ele começa a descontar a frustração dele no Batman, falando que se você tivesse falado naquele dia eles ainda estariam vivos, porque o Batman estava
estava no circo quando aconteceu a tragédia. Tanto que tem uma cena no filme onde ele tá gritando pra chamar a atenção do Harvey pra falar que ele era o Batman. Porque tem uma frase nesse filme que é muito Batman e faz total sentido, que eu gostei bastante. Que é a seguinte frase que ele fala quando o Dick Grayson termina meio que de extravasar toda a sua frustração. Ele fala, né? Se o Bruce Wayne pudesse dar a sua vida pela dos seus pais, ele teria dado. Isso é uma frase muito Batman, então isso eu gostei bastante. Tem vários momentos onde o Batman é o Batman, mas tem piadinhas no meio por causa dessa fase que eles queriam se distanciar um pouco dos filmes do Tim Burton, né? Fazendo algo um pouco mais cômico e que fosse rentável para vendas para as crianças, né? Então toda a pegada do filme é uma mudança completamente grande, né? Dos paradigmas que foram estabelecidos lá nos filmes anteriores, né? Dos dois filmes anteriores, Batman de 89 e Batman Retorno. O Batman Eternamente, ele tem os seus pontos muito positivos e seus pontos muito negativos. Pontos negativos, ele tem muitos mesmo. Mas, em pontos positivos, ele explica bem a psicologia do Bruce, ele mostra a ligação que ele tem com as pessoas que ele quer proteger. Isso é bem legal. O negócio de ser uma construção romântica entre a Doutora Chase Meridian com o Batman e o Bruce Wayne é bem interessante, porque de primeira ela tá totalmente afim do Batman, mas durante o filme como ela saiu com o Bruce Wayne e começou a ter uma comunicação melhor com ele, ela basicamente começou a se pegar mais pelo Bruce Wayne. Tanto que tem até uma cena do filme quando o Charada, ele meio que, depois que ele descobriu a identidade do Duas Caras, né, onde o Duas Caras estava escondido, eles fizeram uma aliança. O Charada desenvolveu um equipamento que era tipo uma TV 3D que, sem ele saber, ele acabou absorvendo a capacidade mental das pessoas. Ele ficava mais inteligente quando usava esse equipamento, né? Basicamente o trama também do Charada é que ele tem uma fixação pelo Bruce Wayne porque ele era muito fã do Bruce Wayne. E o Bruce Wayne não aceitou fazer esse projeto que ele queria. Então ele criou as indústrias Enigma nesse universo. Só que elas faliram depois do final, né? Quando ele é derrotado. Mas aconteceu isso. E tem uma cena muito legal que é o baile, né? Que foi o baile do filme. Que tem uma das cenas mais legais desse filme. Eu gosto bastante dessa cena. Que o Batman entra e começa a lutar contra os capangas dos Duas Caras. Mas antes disso, ele entrou numa das cabines que lia a mente das pessoas. E o que aconteceu? Acabaram descobrindo... O Charada acabou descobrindo o segredo do Batman por causa disso, porque tem uma frase no filme que ele fala: quem é a única pessoa que tem morceguinhos na cabeça, né? Então faz total sentido, eles descobriram quem era Batman por causa disso. Foi uma forma inteligente de colocar o vilão sabendo a identidade do super-herói no filme, e mostra um pouco da inteligência do Charada. Claro, ele não é o ser mais inteligente da DC, mas ele também ainda é bem inteligente, então foi bem legal esse ponto que colocou, principalmente pra esse Charada que era meio maníaco, então foi uma jogada legal que eles colocaram, né? Nessa cena, após ele ter derrotado os inimigos quando ele entrou nesse baile, a doutora Chase Meridian, ela fala pra ele ir no apartamento dela no final da noite. E depois, quando ele vai no apartamento dela à noite, ela beija ele, mas fala que não é isso que ela quer, porque ela se apaixonou por outra pessoa. Nesse caso, ela se apaixonou pelo Bruce Wayne. Então é bem legal, mostra um pouco da psique de ambos, da mistura do Batman e do Bruce Wayne. É muito legal. Muita gente não sabe, né? Mas existe uma versão do corte do diretor, a versão que era pra ter sido mais séria desse filme, o Schumacher Cut, né, que todo mundo chama. Era uma versão que era um pouco mais sombria em alguns aspectos. Tem uma cena do filme, né, bem pro finalzinho, onde o Bruce é acertado e cai das escadas, né. Ele acorda no dia seguinte e nessa época, foi depois que o Charada descobriu a identidade dele, ele foi lá, destruiu a Batcaverna. Então o Charada tinha meio que acabado com todos os equipamentos do Batman. Ele tava sem Batmóvel, tava sem tudo. Como vocês podem notar, eu quase não tô falando do Robin, porque o Robin fica bem de escanteio durante o filme. Ele só aparece de fato no final do filme, como Robin mesmo, com o uniforme, com tudo estabelecido pra ele. Mas daí, durante essa destruição da Batcaverna, quando o Charada destruiu a Batcaverna, ele destruiu os veículos, destruiu o Batmóvel, então ele tava sem Batmóvel e tava sem os Bat-trajes, né? Daí então, na versão original, ele cai da escada, acorda no dia seguinte e daí junta todas as charadas que foram deixadas durante o filme e finalmente entende que era o Edward Nigma esse tempo todo.
Só que na versão original, na versão oficial que era do Joel Schumacher, no corte original dele, o Bruce teria perdido a memória. E daí o Alfred teria levado ele até a Batcaverna e colocado ele pra ficar de frente a frente com o seu norte, o seu rumo a seguir. Ele foi pra um canto da caverna e, de interpretação geral, o Bruce ficou de cara a cara com um morcego gigante nele. Eu acho que eu coloquei a cena aqui porque essa cena tá na internet. Ele ficou de cara com um morcego gigante. E daí sim seria a cena seguinte, onde ele falou que o Alfred falou que o único traje que sobreviveu foi um traje com testes novos de sonar que ele estava desenvolvendo. Daí então ele veste o traje e vai pra ilha do Enigma, onde estava a empresa dele, para derrotar os vilões. Com isso, é o momento que mostra no filme o Batwing, né, o jato dele, e o Batbarco. O Robin vai no Batbarco e o Batman vai pelo Batwing, né? Então, daí nisso a gente segue pro final do filme, com toda certeza. Acontece tudo lá, e daí tem um momento onde a Chase Meridian tinha sido capturada na mansão na noite passada, né? O Robin lutou com o Duas Caras na ilha, venceu, mas ele salvou o Duas Caras, né? Em vez de fazer o cara ir de F, né? Porque ele lembrou das frases do Bruce, né? É meio que o negócio do justiça não vingança que o Batman tem, né? Então é uma coisa bem legal, né? Só que acabou sendo que por isso o Robin foi capturado também. Daí lá na sala principal, né? No trono, assim, apareceu Duas Caras, o Charada, né? E daí o Batman mandou uma charada pra ele bem interessante. Antes dele fazer... ele tava com os dois, né? Com a Dra. Chase Meridian e o Robin presos. Ele ia apertar um botão que ia jogar os dois pra baixo, basicamente pros dois irem de F. O Batman daí então fez uma charada pra ele, porque como ele é o charada, ele tem que responder uma charada. Ele falou daí uma charada que eu gosto bastante até desse filme, que é: eu vejo sem ver. Pra mim a escuridão é tão clara quanto a luz. O que eu sou? A resposta é um morcego. E o Batman daí usa um mecanismo das lentes que fecham pra ter mais foco pra onde ele queria e joga um batarangue. Ele quebra o negócio que tira toda a energia de sabedoria que ele tinha absorvido das pessoas de Gotham. E daí pula pra salvar tanto o Robin quanto a Dra. Chase Meridian. Isso é uma parte do filme muito legal. É aquela parte de quadrinhos clássicos, né? Então é uma coisa bem legal, eu gosto bastante. Daí tem a finalização do Duas Caras nesse universo. Que é basicamente quando ele tenta fazer de F os protagonistas. E daí o Batman fala, né? Você precisa da sua moeda, né, Harvey? Pra você a justiça é desse jeito, né? O Batman pega um monte de moeda e joga junto. Ele perde o equilíbrio e cai. Basicamente esse é o fim do Duas Caras nesse universo, né? O Charada ele fica meio catatônico por causa do que aconteceu com ele. E daí no final, né, de tudo, quando ele tá no Arkham, a Dra. Chase Meridian vai falar com ele porque ele tava gritando que sabia a identidade do Batman, né? Só que ele ficou tão maluco que ele achou que ele era o Batman. Então, tipo, esse foi o desfecho do Duas Caras e o desfecho do Charada nesse universo. Batman Eternamente tem vários, como eu falei, tem vários pontos positivos e vários pontos negativos, né? Olha, eu gosto desse filme porque eu tenho um apego da infância com ele. Comparado ao que veio depois, ele ainda é um filme muito legal de se assistir. Batman Eternamente, mesmo com todos os problemas dele, os problemas de elenco, os problemas dos bastidores, ele é um filme muito bem construído. Ele pega bem a psique do Cavaleiro das Trevas, então isso é um ponto muito positivo desse filme. Várias moldagens, coisas que ele acertou são muito boas. Psique do Bruce, a psique do Batman, é bem legal de ver. São momentos muito bons do filme. Os momentos galhofas são os momentos mais não tão legais do filme. Essa é a verdade. Os momentos que não são tão legais do filme são os momentos mais galhofas deles. Mas tem vários momentos que são muito divertidos, muito legais de assistir. Esse filme ainda é muito divertido de assistir. Até hoje ele ainda é um dos melhores do Batman. Com isso também, né, gente, eu vou falar também as notas que tiveram durante esses filmes. Esse também foi o filme que marcou a queda das notas do Batman. Porque o filme de 89, no Rotten Tomatoes, tem 82 de crítica. O Batman de 89 tem 77, Batman Retorno tem 82 e esse filme tem 41 de crítica no Rotten Tomatoes. Ele tem 5,5 no IMDb e tem 54 e 5.3 no Metacritics, né? Então dá pra ver que esse filme já foi começando um pouco a ladeira abaixo do filme, né? Mas de fato o filme que enterrou o Batman no cinema por um bom tempo foi o filme seguinte, né? Batman e Robin, né? Mas isso a gente deixa pra outro dia, né?
Esse aqui é o foco, principalmente nesse aqui, no Batman Eternamente, por causa também que isso aqui é uma homenagem póstuma ao ator Val Kilmer, né? Que foi o Batman nessa encarnação, que fez um ótimo trabalho com o que foi dado a ele. Ele entregou muito bem a psique do Batman, a psique do Bruce Wayne, ele interpretou muito bem, foi um ótimo ator. Descanse em paz, Val Kilmer, você foi um dos melhores Batmans pra mim. Eu assisti muito o filme quando era criança, então eu tenho muito esse apego a esse filme, mas eu consigo reconhecer que ele não é um filme tão bom assim. Pra mim, esse é um filme que fica com uma nota sólida, um 7. Pra mim é um filme nota 7. Ele fica com 7 certinho, ele ainda tem bons aspectos Batman, bons aspectos pro Bruce Wayne, ele é bem construído em alguns pontos e muito criticável em outros, mas uma nota 7 é o ideal para esse filme, ok? Como eu falei, esse vídeo é uma homenagem ao Val Kilmer, né? Ao Val Kilmer, que foi o Batman dessa encarnação, que é um dos filmes que eu também gosto no Homem-Morcego, que tá na minha lista de um dos bons filmes do Batman, né? Gente, de verdade, esse foi o nosso primeiro vídeo de análise do ano. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido assistindo o filme. De verdade, esse filme foi muito importante pra mim quando eu era mais novo. Eu lembro que quando eu era criança, por causa do estilo do começo do filme, a primeira vez que eu assisti eu achei que era a Mulher Gato na Batcaverna. Não sei porquê, acho que é por causa da bota que ele usava. Por algum motivo veio a Mulher Gato na minha cabeça. Eu era criança, eu era muito novo na época. Então tinha esses detalhes que eu via quando criança que eu ficava muito confuso, mas de verdade, esse filme é muito importante pra mim. É um dos filmes do Homem-Morcego que eu mais me divertia assistindo quando eu era mais novo. E hoje em dia, com toda certeza, é um filme que tem a lembrança forte agora de ser uma lembrança do ator Val Kilmer, né? Um dos grandes trabalhos do Val Kilmer, e ele mandou muito bem no papel. De verdade, o Val Kilmer mandou muito bem nesse papel. Descansa em paz, cara. Você foi um grande Batman. Então é isso, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham gostado da minha análise sobre o filme e que tenham se divertido assistindo, né? Eu acho que eu falei tudo que eu precisava e é isso, gente. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho das notificações para não perder quando sair vídeo novo do canal. E não se esqueça de olhar minhas redes sociais que vão estar aqui embaixo ou a nossa descrição que vai ter o nosso multiverso do estouro, né? Que vai ter todos os canais, Terra 1, Terra 2, Terra 3, todas as terras para vocês irem. E aí não se esqueça de entrar no nosso servidor Discord lá na Terra 4, que é onde vocês podem falar diretamente comigo e também, né, onde saem as notificações. Caso você não receba as notificações diretas aqui do YouTube, né, lá saem as notificações dos vídeos e as notificações lá da Terra 1, onde eu faço as minhas lives, né, lá na roxinha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham se divertido e nos vemos na próxima. Fui!